Bem, com a continuidade da atividade número 4, que é a hospedagem de múltiplos sites em um servidor Apache, vou mostrar aqui para vocês como é que se faz essa hospedagem, tá? Então, primeiramente, vou ter que fazer um novo IP, né? Eu tenho já o IP da minha máquina, que é esse daqui, e aí eu teria que criar mais um outro IP para demonstrar aqui para vocês dois sites, tá? Então aqui, para a criação desse IP, eu utilizo esse comando aqui, né? IP addr o número do IP dev emp0s3. E aí aqui eu estou verificando, né, a criação desse IP. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Bem, aqui tem esse meu IP. Esse aqui eu vou direcionar para o site .com.br, o domínio, né? E esse de cá, com final 8, eu vou direcioná-lo para o domínio .org.br. Depois de criado esses dois IPs, devemos entrar nesse arquivo aqui, né, do BIDE. Para quê? Para poder fazer aquilo que foi feito na atividade 3. Criar as zonas diretas, né, e habilitar o named.conf, tá? Com isso, foram criados esses aqui, o DB, não, esse aqui foi da atividade 3. dbveronicalemos.com.br e o outro dbveronicalemos.org.br. E a configuração do named.conf. Então, entrando no arquivo named.conf, eu tenho aqui as configurações, né? Ou seja, dos dois domínios, direcionando os arquivos dbs, tá? O .com.br e o .org.br. Depois disso, criei os dbs e configurei, né, de acordo também com como foi apresentado na atividade 3. E aqui, direcionando o .com.br para este número de IP, tá? Esse endereço IP. Já o .org.br para esse IP aqui, certo? Depois, para verificar se está tudo nos conformes, está tudo certinho, fez a verificação da sintaxe, né? Então, tudo aqui está dizendo que está tudo ok, né? As zonas tá tudo de acordo. Agora, temos que configurar o resolve.conf. Então, entrei nessa configuração aqui, né? Ou seja, onde eu vou colocar os IPs. Então, aqui o que estava antes, depois fiz o nano, né, para configurar, e agora, vendo outra vez, eu tenho aqui a configuração do site, ou seja, do IP, o final 7 e o IP com o final 8, tá? Que vai de acordo com cada domínio. Depois, configurar os hosts. Aqui eu fiz a configuração colocando o IP com a final 7 para o .com.br e o final 8 para o .org.br. Depois disso, né, vou entrar no arquivo, na pasta, né, onde colocam-se os sites, ou seja, os index HTML, né, onde você propriamente desenvolve os arquivos HTML. Então, aqui foi criado essas duas pastas, o .com.br
e o .org.br. Entrando na pasta, vocês vão ver aqui o index.html. O que é que tem dentro dele? Eu coloquei uma coisa básica, né? Só para poder identificar. É uma coisa rápida, só para mostrar para vocês um site, né? A estrutura de um site. Aqui está uma coisa mais simples, somente a estrutura HTML. E depois eu entrei no outro, que é o .org.br, no outro arquivo, index.html, do domínio .org, e também a estrutura de HTML, tá? No index. Feitos esses arquivos, né? Agora vê a configuração do Apache 2, tá? Então, entro nesse arquivo aqui, /etc/Apache 2, e aqui tem as configurações, tá? Para trabalhar as configurações e habilitar os sites, né? Para posteriormente habilitar os sites. Então, nesse caso, tem a criação desse conf.d, né? Esse arquivo aqui, na verdade, a pasta, né? E aí, dentro dessa pasta, né? Entrando nessa pasta, eu criei também o virtual.conf, esse arquivo. Dentro desse arquivo, né, na criação desse arquivo, eu vou colocar aqui o name virtual host. Essa é a configuração para as portas, né, os sites, os domínios. Ou seja, aqui eu posso botar porta 80 ou então os nomes dos sites, tá? Com asterisco, habilita todos os sites, vários, múltiplos sites. Bem, depois dessa configuração, vai se entrar nessa pasta aqui dos sites available, né? E nesses sites available temos esses arquivos aqui, que foi feito, criados, né? Que são arquivos de configuração. Então, eu botei o nome do domínio .conf, né? O .com.br.conf e o .org.br.conf, para poder diferenciá-los. Então, aqui fez a configuração, né, com o virtual host, com o IP, a porta 80, né, que é a porta do HTTP, né, na internet. E aqui eu coloquei o server admin, o server name, né, e o alias, o encurtamento, né, sem o www. O mesmo foi feito também para a mesma coisa, né? Entre aqui e editei, né? Criado e editado aqui esse veronicalemes.org.br.conf, né? Colocando o endereço IP e a porta e o domínio, o alias, os index, né? Onde encontrar esse index, aquele index HTML que foi colocado lá mais adiante, e o direcionamento apontando para onde é que vai, ou seja, esse index vai estar sendo apontado, né? Vai ser um conteúdo aqui desse arquivo aqui, dessa pasta, tá? Onde se encontra, que é o arquivo index do .org.br, mesmo com o outro. Bem, após isso daí, habilitei os dois sites, tá? O Apache 2 Enable Site. Então, aqui você está habilitando o site, o veronicalemos.com.br, e aqui está comunicando que está habilitado. O Apache 2 em site, o .org, também está tudo ok. Bem, aqui eu estou vendo o status do Apache, né? Se não estiver ativo, tem que ativar, ou seja, é só colocar service Apache 2 restart,
para ativar, mas como estava ativo, então não precisa ativá-lo. O mesmo com o bind, né? Verifiquei, então usei esse comando aqui, o server de named status, para verificar se ele está ativo. Se não estiver ativo, é só colocar no lugar do status start. Restart, né? Desculpe. Para restartar o arquivo, o bind. Bem, depois disso tudo aqui, agora vamos, já feito a habilitação, vamos testar esses sites. Eu vou abrir aqui o Mozilla e na aba aqui de pesquisa, vou botar aqui nesse primeiro aqui, né? Eu vou colocar o endereço www. Aqui, vejam que está funcionando, né? Na outra aba, www. Aqui é o .org, né? Então, aqui o .com.br está funcionando, aqui o .org.br está funcionando também. Outra verificação, se está tudo ok, é fazer o ping dos dois domínios, tá? Então, eu escrevo ping www.com.br. Aqui, né, pingou. Vejam que está utilizando o domínio e o endereço IP, né? Foi feito o ping, ok. Com o outro também. Pronto. Pingou. Então, tá tudo ok, tudo certo. Agora vamos verificar o host. O host também tá ok, né? Tem o endereço IP aqui, onde para descobrir qual é o endereço IP desse site, né? E aqui o host do outro. Então aqui, ó, veja que esse site também tem esse endereço IP aqui, com finalização 8. Bem, é isso, funcionando a atividade aqui feita. Quem gostou, curte aí, né? Se inscreva no canal e até a próxima.